Olá, meus amigos leitores que acompanham este canal. O vídeo de hoje vai ser uma análise literária de uma obra que me surpreendeu de diversas formas. Tem sido, assim, muito interessante falar sobre ela e eu achei, portanto, pertinente trazê-la aqui pro canal e fazer uma espécie de análise, mas esse vídeo vai ser diferente do vídeo que eu fiz falando sobre a Metamorfose, do Kafka, porque lá eu quis me ater, falei muito, né, sobre o contexto, sobre outras coisas, mas o objetivo ali era um pouquinho mais acadêmico. Esse aqui vai ser mais como uma resenha mesmo. Eu quero só conversar sobre esse livro. Tô aqui com a minha garrafinha de água porque está um calor, gente, vocês não estão entendendo o calor que tá fazendo aqui. Tá muito quente. Mas eu espero conseguir falar com você sobre isso e quem sabe fazer você se interessar por essa obra e dar uma lidinha. Estou aqui com a minha edição física em mãos de Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. E assim, gente, é uma obra muito curtinha. Essa aqui é a edição de bolso, é a minha favorita, tá? É a mais charmosa, na minha opinião, mas tem outras mais caras, mais elaboradas e tudo, mas eu acho que essa aqui atende muito bem. Ela tem notas de rodapé pra explicar, elucidar, às vezes, alguns termos, algumas coisas, ó. São as notas de rodapé muito completas, muito bonitinhas, sabe? Dá pra ver bem. A obra tem por volta de 80 páginas, né, em todas as edições, porque realmente é muito curtinho. E se passa em São Petersburgo. E por que chama Noites Brancas, né? Só explicando. Porque existe um período do ano lá em que, no verão, acontece que a noite não escurece totalmente. Continua claro. Como se fosse umas 6 horas da tarde aqui, vamos colocar dessa forma. Então, isso explica, né? Isso dá muito contexto pra gente entender como que os nossos protagonistas se encontram e conversam por noites inteiras nesse período, nessa época. Lembrando que nenhuma obra pode ser analisada fora do seu contexto histórico. Então, enfim, é bastante interessante. A gente tem que saber esse background aí pra entender a obra. Mas tá, quem é o protagonista? Quem começa narrando? O nosso narrador, gente, é o protagonista masculino dessa obra. E por incrível que pareça, nós nunca sabemos o nome dele. O nome dele nunca é dito, não se usa nenhum vocativo para ele em toda a obra. E isso pode ser um detalhe até que passa despercebido na primeira leitura, porque você tá tão imerso, é tão rapidinho, é tão fluido que você não percebe, mas tem um objetivo, tem um motivo para isso e depois eu vou falar a respeito disso especificamente. Mas aqui, pra gente conseguir ter uma dinâmica legal de falar, eu vou chamá-lo, vou me referir a ele como o sonhador, que é como comumente as pessoas falam sobre esse protagonista. Por quê? É a principal característica dele, ele é sonhador. É um homem extremamente solitário, que vive vagueando por aí e eu falo assim, ele divaga muito na própria mente e vaga muito pelo ambiente. Ele tem uma relação especial com a cidade. Ele se refere aos prédios como seus companheiros. Ele passa pelas pessoas frequentemente e fica imaginando como essas pessoas são, como seria conversar com elas, mas ele é solitário. Ele não tem amigos, não é dito o que ele faz para viver, qual que é o trabalho dele. Ele fala sobre noites especiais, sobre períodos do tempo. Ele vê que tem muitas pessoas se mudando de São Petersburgo, indo para uma cidade vizinha, e isso o incomoda. Ele se sente traído, se sente abandonado, mesmo que ele não tenha nenhuma relação interpessoal verdadeira. Então tá. A primeira frase do livro é bastante interessante, então eu quero lê-la aqui com vocês. Era uma noite maravilhosa, uma daquelas noites que talvez só possam existir quando somos jovens, caro leitor. E para mim isso é uma clara alusão a esta visão sonhadora que é tão enaltecida, que é tão tratada por esse nosso protagonista ao longo dessa obra. Porque quando nós somos jovens, nós sonhamos mais. Então, é isso que faz a noite. Ele não está se referindo a um aspecto físico da noite, porque a noite sempre vai estar ali, não importa a idade que você tenha, mas quando você é sonhador, essa noite ganha um aspecto diferente, uma aura diferente, não sei dizer bem, mas enfim. Ele começa falando, né, a respeito dessa solidão, desse hábito dele e tudo mais. Começa com ele falando como está sendo essa noite. Só que enquanto ele andava, ele cantarolava. E tem um quote, um trechinho que é um dos meus favoritos,
que eu cheguei a marcar aqui nessa obra. E sobre essas marcações, eu vou aqui abrir um parênteses. Essa foi uma obra que me interessou tanto que eu acabei lendo, fazendo um pequeno clube do livro com outros amigos meus. Eu li essa obra com outros 2 amigos e eu pedi que eles marcassem no meu livro os quotes favoritos deles também, sabe? Assinassem para guardar de recordação. Então fica a dica para vocês, porque é uma coisa muito fofa. Eu sei que eu marquei esse trecho aqui, que diz: ia caminhando e cantando. Por quê? Quando estou feliz, obrigatoriamente cantarolo alguma coisa comigo mesmo, como qualquer pessoa feliz que não tem nem amigos, nem conhecidos e que nos momentos alegres não tem com quem compartilhar a sua alegria. Gente, agora descobrimos por que cantarolamos tanto enquanto andamos. É uma maneira interessante de enxergar. Mas enquanto ele cantarolava, ele se depara com uma figura. Ele viu uma mulher recostada no parapeito do canal. E ela estava com os cotovelos apoiados na grade. Ela olhava com muita atenção para as águas turvas, usava um chapéu amarelo, dos mais encantadores, e uma vistosa mantilhazinha preta. É uma moça, com certeza morena de cabelo. Pensei. Ela pareceu não ouvir meus passos, nem se moveu quando eu passei por ela, contendo a respiração e com o coração batendo forte. E aí ele repara que essa mulher está chorando, que ela tem seus soluços. E ele sente aquele coração apertado, ele se emociona, ele fica com vontade de falar com ela. Ele chega a se aproximar para ir, mas ele desiste, ele recua, porque ele não sabe conversar com as mulheres. Ele não sabe como se referir a elas. Só que ele vai lá e fala assim que de repente um acaso veio ao auxílio dele. Eu vou até ler esse trecho. Não ousei atravessar. Meu coração palpitava como o de um passarinho capturado. De repente, um acaso veio ao meu auxílio. Aparece um velho, bastante inoportuno, né? Mas ele acha que é bastante oportuno. Um senhorzinho bem chato, não andava de maneira respeitável, andava cambaleando, ou seja, isso sugere que ele provavelmente estava bêbado, e começou a seguir a moça. A moça caminhava e ela percebeu que esse velho andava atrás. E aí, nesse momento, o nosso protagonista vê uma oportunidade. Ela ia como o vento, mas o balouçante senhor ia alcançou. A moça deu um grito e... eu abençoo o destino pelo magnífico pedaço de madeira nodosa que calhou de estar na minha mão direita naquele momento. No mesmo instante, eu me vi do outro lado da calçada. No mesmo instante, o senhor impertinente percebeu o que se passava, pesou e refutava o argumento. Calou-se, ficou para trás e só quando já estávamos muito longe, protestou contra mim em termos bastante energéticos. Mas as palavras dele mal chegaram até nós. Então ele vê nessa situação completamente desconfortável, desrespeitosa, uma oportunidade, uma chance de ser o herói. E para ele, pela maneira como ele narra, faz parecer que ele só enxerga aquela situação como sendo isso, apenas uma oportunidade de ele passar-se por herói. E eu digo isso agora depois de já ter lido a obra toda. Talvez quem leia esse trecho pela primeira vez não veja problema, mas eu vi logo de cara, assim, sabe? Eu fiquei meio assim, cara, um acaso veio ao seu destino. Mas por que você tá feliz por isso ter acontecido? Você poderia não estar lá. Então, fica parecendo que pra ele a situação toda se reduz a isso. É tudo sobre ele, sobre a perspectiva dele. E o restante da obra, creio eu, que aponta muito pra isso. Porque ele tem uma visão de mundo extremamente sonhadora, distante. Ele idealiza muito tudo aquilo que está ao seu redor. Mas aí vamos lá, o primeiro diálogo desses dois. Dê-me sua mão, disse eu, a minha desconhecida, e ele não ousará mais nos importunar. Ele ficou... Mas olha aqui, gente, esse trecho aqui é interessante. Em silêncio, ela me deu a mão, que ainda tremia com a inquietação e com o susto. Ah, senhor impertinente, como eu o abençoei naquele momento. Você vê, ele abençoa o homem inoportuno. Por quê? Porque pra ele é só isso. Resumindo, gente, essa parte me deixou bastante irritada. Mas ok. Fica aquela coisa, né? Ele paga muito de coitado.
porque isso aqui é uma resenha também, tá? Eu tô falando a minha opinião. Você pode discordar de mim, mas ele paga muito de coitado. Ele é muito piegas, ele é extremamente piegas. Veja bem, ele tá nervoso, ele tá com a mão tremendo, e ele diz: sim, se minha mão treme é porque nunca tinha segurado uma mãozinha tão bonita e pequena como a sua. Estou completamente desacostumado das mulheres, quer dizer, nunca me acostumei a elas. É que sou sozinho, nem sei como falar com elas. Agora mesmo não sei, por acaso, disse alguma bobagem para a senhora? Diga com franqueza, vou lhe avisando que não sou melindroso. E tudo mais, tudo mais. Muitas queixas. Aí vamos a um detalhe interessante. O nosso protagonista tem 26 anos. É o que ele diz, né? Pois é, mas em nome de Deus tenha a bondade, tenha. Imagine só quem eu sou. Afinal, já tenho 26 anos e nunca achei ninguém. Como é que eu poderia falar bem de maneira desenvolta e pertinente? Para a senhora, será mais proveitoso quando tudo estiver revelado, à vista. Não sei ficar quieto quando o coração fala dentro de mim. Então, assim, ele é isso, ele é um emocionado, ao meu ver, e alguém que sonha demais, e que é muito piegas, e que impõe essa pieguice a todo momento. E quem é a nossa moça? Ela se mostra inteligente, interessada, cortês, ela é muito cordial com ele no início, sabe? Eu vou terminar esse diálogo dele, né? Ainda dentro daquela mesma fala que eu acabei de ler um pedaço. Ora, mas tanto faz, a senhora acreditará? Nenhuma mulher nunca, nenhuma relação. E todo dia só sonho com o momento em que finalmente hei de encontrar alguém. Ah, se a senhora soubesse quantas vezes estive apaixonado dessa maneira. Mas como? Por quem? Por ninguém. Por um ideal. Por aquela com quem eu sonho. Nos sonhos, crio verdadeiros romances. E essa é até a frase que está aqui na contracapa. Oh, a senhora não me conhece. É verdade, não posso deixar de dizer que encontrei 2 ou 3 mulheres. Mas que mulheres elas eram? Enfim. Ele fala, né, sobre a questão que ele é muito iludido, que ele não sabe conversar bem com elas e tudo mais. Vou ler mais um trechinho aqui. Mas eu farei a senhora rir. Vou lhe contar que, algumas vezes, pensei em começar a falar, assim, sem cerimônia, com alguma aristocrata na rua. Quando ela estivesse sozinha, é claro. Começar a falar com ar tímido, evidentemente respeitoso, apaixonado. Dizer que estava morrendo sozinho, para que ela não me repelisse, que não tinha meios de conhecer qualquer mulher que fosse, convencê-la de que até faz parte das obrigações de uma mulher não rejeitar a tímida súplica de um homem infeliz, como eu. E ele fica assim falando o tanto que ele é coitado, tanto que ele não tem esperança e tudo mais. Mas você vê, aqui ele mesmo admite que ele usa dessa pieguice, dessa timidez, ele é o prefeito da coitadolândia, para que, usando esse artifício, ele possa convencer qualquer mulher com quem ele eventualmente converse, embora ele nunca tenha de fato conversado com uma, de que ele é digno de atenção e de que ela não pode rejeitá-lo, que é obrigação dela não rejeitar um coitadinho. Por quê? Porque ele é um homenzinho coitado. E aí no finalzinho aqui da fala dele, ele diz: mas a senhora está rindo? Aliás, é para isso mesmo que estou falando. Como quem diz, ele tá falando: o que? Você não tá rindo de mim? Que não sei o que. E ela diz: não se aborreça. Estou rindo do fato de que o Senhor é seu próprio inimigo. E logo depois ela também diz: cara, você tá exagerando. Nenhuma mulher te rejeitar assim, só de você chegar e conversar com elas. Você pode tentar conversar com mulheres, você está fazendo um drama muito grande. E ok, vou passar um pouquinho mais pra frente, né? Porque eles têm esse primeiro contato na primeira noite em que eles se encontram. Tem uma curta conversa no sentido de se apresentar e ele já demonstra um desejo de vê-la novamente na próxima noite. Você vê, a moça, ela é esperta, ela já tinha percebido antes que ele queria falar com ela, mas ele não tinha chegado. Ela pergunta por que ele se embanana todo na hora de responder. Assim, ele fala que viu ela chorar e aí ele já começa a exagerar, sabe? Que ela diz: não, antes ainda, lá do outro lado. Afinal, o senhor queria se aproximar de mim,
lá do outro lado? Mas juro que não sei como responder, tenho medo de, sabe? Hoje eu estava feliz, ia caminhando, cantando, estive fora da cidade, momentos tão felizes assim nunca tinham acontecido comigo. A senhora talvez tenha me parecido... Bom, peço perdão por relembrar, me pareceu que a senhora estava chorando e eu não pude ouvir aquilo, fiquei com o coração apertado, meu Deus, mas por acaso não poderia me angustiar pela senhora? Por acaso foi um pecado sentir uma compaixão fraternal pela senhora? Desculpe, eu disse compaixão, mas enfim, resumindo, por acaso eu poderia ofendê-la pelo fato de que involuntariamente me ocorreu de me aproximar da senhora? Ele está na defensiva. Ele começa a se embolar na própria fala. E isso aqui é uma característica dessa obra. Em alguns momentos rola muito um fluxo de consciência ali, sabe? Da maneira como o sonhador fala. Ele fala aquilo que ele vai pensando e vai colocando aquilo ali pra fora. Então é um pouco confuso, mas é o jeito dele mesmo pra demonstrar que ele é essa confusão. E ela diz: deixe disso, basta, não fale, disse a moça baixando os olhos e apertando minha mão. Eu mesma sou culpada por ter começado a falar disso, porém fico contente por não ter me enganado a seu respeito. Mas já estou em casa, preciso ir por aqui, pela travessa. É a 2 passos daqui. Adeus, eu lhe agradeço. Quer dizer, ela está se despedindo dele, ele foi deixar ela em casa e ela se despede. Mas aí ele intervém e diz: então, será possível? Será possível que nunca mais haveremos de nos encontrar? Será possível que ficará por isso mesmo? Está vendo? Disse a moça rindo. Primeiro o senhor queria só 2 palavras. Essas 2 palavras não são 2 palavras literais, quer dizer, tem uma conversa curta, né? Conversa casual. E agora? Mas por outro lado, não vou lhe dizer nada. Pode ser que nos encontremos. E ele responde: verei aqui amanhã, disse eu. Me perdoe, já estou exigindo. Sim, o senhor é impaciente. Está quase exigindo. Escute. Eu a cortei. Perdão por lhe dizer outra vez algo do tipo, mas é o seguinte, não posso deixar de vir aqui amanhã. Sou um sonhador, tenho tão pouca vida real, é tão raro contar com minutos como este, como agora, que não posso deixar de repetir estes momentos em sonhos. Hei de sonhar com a senhora a noite toda, a semana toda, o ano todo. Virei para cá amanhã sem falta, precisamente para cá, para este lugar, precisamente nessa hora. E serei feliz ao recordar o que se passou no dia anterior, pois este lugar me é querido. Tenho 2 ou 3 lugares assim em Petersburgo. Uma vez até chorei por recordações como a senhora. Vai saber. Mas tá. Resumindo, ele é dramático, sabe? Ele acabou de conhecer ela e já sai falando esse tanto de coisa. E aí, ela tá meio hesitante. Tudo bem, disse a moça, talvez eu venha aqui amanhã, também às 10 horas. Estou vendo que não posso mais impedi-lo. O que acontece é o seguinte, preciso estar aqui. Não pense que marquei um encontro com o senhor. Quer dizer, ela já ia estar lá de qualquer maneira. Estou lhe advertindo, preciso estar aqui por mim mesma. Mas também, eu lhe digo com franqueza, tudo bem se o senhor também vier. Em primeiro lugar, podem acontecer outros aborrecimentos como o de hoje, mas isso à parte. Resumindo, eu simplesmente gostaria de ver o senhor para lhe dizer 2 palavras. Só que veja, não haverá de me julgar agora. Não pense que marco encontros com tanta facilidade. Mas ok. Aí ela propõe pra ele e fala: olha, eu até venho, mas eu preciso fazer um acordo. E ele obviamente fecha o acordo, fala: não, vamos lá, pode falar o que você quer. E ela fala: justamente por conhecê-la é que eu convido a vir amanhã, disse a moça rindo. Eu conheço perfeitamente bem, mas veja, venha com uma condição. Em primeiro lugar, só faça a bondade de cumprir o que estou pedindo. Está vendo? Falo com sinceridade. Não se apaixone por mim. Isso não pode, eu lhe asseguro. A uma amizade estou disposta. Aqui está a minha mão, mas não pode se apaixonar. Eu lhe peço. Então, é esse o combinado que eles fazem. Que não vai fazer isso, que beleza, não pode se apaixonar por mim. Tranquilo, né? Bastante, você vê, inspirou muitos dos clichês que a gente conhece hoje. A gente não sabe a origem do clichê, mas aqui, ó, o clichê começou aqui. Ao mesmo tempo, a gente vê que ela também se emociona, sabe? Mas no sentido assim, que por exemplo ela diz: eu o conheço como se já fôssemos amigos há 20 anos, o senhor não vai me trair, não é verdade? Então ela de certa forma confia nele, enxerga nele uma amizade em potencial. Mas aí existe um detalhe que vai ser esclarecido só na segunda noite em que eles se encontram. Existe o ponto de que ela tem apenas 17 anos e ele tem 26. São quase 10 anos de diferença entre eles.
Então, muito da ingenuidade que a gente observa no comportamento dela é, assim, passível de compreensão. A gente consegue aceitar isso muito bem. É o comportamento que se espera de uma moça de 17 anos, principalmente nesse contexto aqui. Daqui a pouco vocês vão ver a história de vida dela, ela vai contar quem ela é e a gente vai entender melhor a respeito dela. Mas, ok. Quando eles se despedem na primeira noite, nenhum sabe o nome do outro. Já na segunda noite é quando ele pergunta a ela o seu nome. E o nome dela é Nastinka. Vou até escrever aqui e colocar aqui embaixo por escrito o nome dela, que é um nome bem diferente. E aqui ela fala bem por cima assim sobre ela, mas eu vou deixar pra falar disso depois, que é na terceira noite que ela detalha a vida dela, aquilo que ela costuma viver. Mas o nosso protagonista vai falar sobre ele nessa segunda noite. Ela pergunta sobre quem ele é, qual é a história dele. Ele diz que não tem uma história, porque ele é um sonhador. Aí vamos lá, assim, ele faz muito... A fala dele às vezes é meio laboriosa de se ler. Inclusive a própria Nastinka, ela diz assim: ai meu Deus do céu, que preâmbulo, que é isso que estou prestes a ouvir? Porque ele faz um negócio assim, nada com nada, sabe? Falou e eu não entendi nada. Mas aí depois ele diz: está prestes a ouvir, Nastinka? Tenho a impressão de que nunca deixarei de chamá-la de Nastinka. Está prestes a ouvir que nesses cantos residem pessoas estranhas, sonhadores, um sonhador, se é que é necessária uma descrição detalhada. Não é um ser humano, e sim uma criatura de um gênero neutro, sabe? Ele se aloja na maior parte das vezes em algum canto inacessível, como se esconde nele até da luz do dia. E, se ele se enfurna ali, aí se gruda ao seu canto como um caracol, ou pelo menos é muito parecido nesse sentido com aquele interessante animal que é ao mesmo tempo animal e casa, que se chama tartaruga. Então, ele está explicando, vai explicar depois por meio de muitas parábolas, muitas coisas, que o sonhador ele é recluso a si mesmo, ele se fecha, ele vive em um mundo próprio. E a Nastinka ouve ele com muita atenção, com muita surpresa. Ela assim, enche os olhos e ela diz: olha, eu ainda assim acho que você tem uma história sim. Eu acho que você tem um rumo, sabe? Que tem alguma coisa, não é possível que você não tenha história nenhuma pra me contar. Um dos meus trechos também favoritos que eu marquei foi: sim, Nastinka, você se engana e de fora involuntariamente acredita que uma paixão verdadeira, autêntica, agita a alma dele. Então ele está falando de si mesmo, o sonhador, na terceira pessoa. Involuntariamente acredita que há algo vivo, palpável naqueles devaneios imateriais. Ou seja, ele está dizendo que ele, enquanto sonhador, acaba acreditando que tem algo de verdadeiro nos seus devaneios, nas coisas que ele só imagina que aconteceram e não de fato aconteceram. Então ele se apega muito mais àquilo que a mente dele cria do que aquilo que pode ser visto, daquilo que é concreto. É que, por exemplo, um diálogo também interessante, né? Porque assim, esse livro é muito sobre conversas, então por isso eu tô lendo muitas conversas para vocês sentirem a aura do livro. Eu gosto de ler por isso. Quando ele parou, né, de falar e tal, ela deu um riso infantil e tal, se calou. Um pouco depois apertou de leve a minha mão e com um ar tímido de interesse perguntou: será possível que o senhor viveu assim mesmo toda a sua vida? Toda a minha vida, Nastinka, respondi. Toda a minha vida. E pelo visto, também assim terminarei. Não, isso é impossível, disse ela, com ar inquieto. Isso não acontecerá. Talvez eu é que vá viver desse jeito a vida toda ao lado da minha avó. Depois isso aqui vai ser explicado, tá? Vou explicar pra vocês o que é a vida dela ao lado da avó. Escute, o senhor sabe que não é nada bom viver assim? Ela avisa, entendeu? Sei, Nastinka, sei, exclamei sem conseguir conter mais meus sentimentos. Agora mesmo sei, melhor do que qualquer outro momento, que perdi à toa todos os meus melhores anos. Agora sei disso e sinto mais dor pela consciência disso, porque o próprio Deus me enviou a senhora, meu anjo bondoso, para me dizer isso e provar para mim. O detalhe é que Deus é mencionado nessa obra algumas vezes. O escritor Dostoiévski era um cristão anglicano, se eu não me engano. Inclusive ele tem um texto sobre Cristo bem legalzinho também, que é pouquíssimo conhecido.
Agora, sentado ao seu lado e conversando com a senhora, tenho até medo de pensar no futuro, porque no futuro será de novo a solidão, será de novo aquela vida estagnada, desnecessária, e com que haverei de sonhar uma vez que, acordado, já fui tão feliz ao lado da senhora? Oh, abençoada seja a senhora, querida moça, por não ter me repelido logo na primeira vez, por eu já poder falar que vivi ao menos 2 noites em minha vida. Então ele considera que aquelas ali são as únicas 2 noites da vida em que ele de fato viveu. Ah, não, gritou Nashenka, e pequenas lágrimas reluziram em seus olhos. Não será mais assim, não haveremos de nos separar assim, que são 2 noites. Então fica essa questão. E ele vai dizer aqui uma frase que também é bem famosa. Ah, Nashika, a senhora sabe por quanto tempo me reconciliou comigo mesmo? Sabe que agora não pensarei mais tão mal de mim como pensava em certos momentos? Então ela deu para ele uma esperança que ele consiga ainda conversar, de que ele consiga amar de maneira verdadeira ou viver a vida da forma como ela de fato é. E tem um detalhe também para o qual gostaria de chamar a atenção. Na primeira noite, salvo engano, ela diz a ele que não quer que ele segure as suas mãos. Mas aqui no final da segunda noite, ela diz para ele: a sua mão, disse Nashika. Aqui está, respondi dando-lhe a mão. Pois bem, vamos começar a minha história. Então, ela vai contar para ele a sua história ainda na segunda noite. Eu achava que era na terceira, mas pelo que eu tô vendo aqui é na segunda noite ainda que ela vai contar para ele quem ela é. E ela viveu a vida dela assim, com uma certa inocência. Ela vive com a avó, que é muito controladora, não deixa ela sair de casa e a mantém presa a ela por um alfinete na saia. Então elas ficam o tempo todo juntas, a vida dela é muito monótona. E a avó costuma alugar espaço da casa, né, para inquilinos. Tinha um inquilino antigo e tal, e ela precisou trocar por um inquilino mais jovem. E aí um jovem rapaz passa a morar nessa casa junto com a avó e com a Nashika. E, tem um quarto separado, né, um ambiente separado ali, um puxadinho, mas ele tá sempre ali. E eles tiveram algumas poucas interações, né, na escada e tudo. De bom dia, você tá sempre aí com a sua avó e tudo. Ele chega a chamar ela pra ir ao teatro, só que ela, né, fica assim, não posso sair sem contar pra minha avó e tudo mais. E aí ele conversa com a avó para eles todos irem juntos ao teatro para assistir a uma peça. E ela ficou muito, muito feliz e tudo de ter assistido e tal. E aos poucos ela começa a se apegar emocionalmente a esse rapaz. E ela mesma reconhece que provavelmente ele estava agindo daquela forma por ter sentido pena dela. Inclusive o nome da peça, acabei de ver, é O Barbeiro de Sevilha. Enfim, acontece essa questão toda, né, de ela começar a se apegar emocionalmente. Só que ele ia se mudar, ele recebeu uma proposta de emprego e precisava ir embora. E por isso ela, assim, teve um surto de amor, de desespero, e num gesto muito desesperado e muito inocente de uma mocinha, ela juntou a sua trouxinha de coisas, foi no quarto dele e disse pra ele que ela não queria que ele fosse embora, e que se ele fosse, ela iria junto, que queria um casamento e tudo. E esse inquilino, cujo nome também não é dito, vai e responde assim pra ela. Só que primeiro eu quero colocar aqui que é a minha amiga Amandinha que marcou esse trecho aqui como sendo o preferido dela. Escute, começou ele. Escute, Nashika, não posso fazer nada, sou um homem pobre. Por enquanto não tenho nada, nem mesmo um lugar decente. Como é que haveríamos de viver se eu me casasse com a senhora? Conversamos por muito tempo, mas afinal caí em delírio. Disse que eu não podia viver na casa da minha avó, que fugiria dali, que não queria ser pregada com um alfinete, que se ele quisesse, iria com ele para Moscou, porque sem ele não podia viver. Vergonha, amor, orgulho, tudo isso me falava em mim, de uma só vez. E eu tombei na cama, quase tendo convulsões, tinha tanto medo da rejeição. Então ela teve um gesto desesperado de amor e tal, como eu já disse. E aí ele pegou a mão dela e disse: escute, minha bondosa, minha querida Nashika. Começou ele, também em meio às lágrimas. Escute, juro que, se um dia eu tiver condições de me casar, será certamente a senhora a me trazer a felicidade. Então tá,
eles fazem um acordo aqui de que ele vai a trabalho e em 1 ano ele estará de volta. Eles vão se encontrar ali naquele mesmo lugar em que a Nashika estava lá na primeira noite que a gente narrou da obra. Então, ela estava ali chorando porque ela estava esperando por esse inquilino e ele ainda não tinha voltado. Então, ela fica muito triste, sabe? Por isso ela chora, achando que não vai ver novamente esse homem. E aí o nosso sonhador, ouvindo a Nashika contar a sua história, fica assim, tem misericórdia dela e resolve que vai tentar consolá-la e tudo. Ela fala com ele sobre ele levar uma carta dela para uma casa de amigos em comum que ela tem com esse inquilino para ver se chega uma carta nele, porque ela sabe que ele já está na cidade e ele só não foi vê-la ainda, então ela está ficando sem esperanças. E na terceira noite, né, foi um dia tristonho, chuvoso, sem uma luz, justamente como minha futura velhice. O sonhador já tá falando que a vida dele é desesperançosa, é essa forma como ele vê a vida. E ele pensa, né, a respeito dela, até chegar a encontrá-la de novo. A partir de então, o que acontece é que eles vão ficar esperando esse inquilino, vai acontecer uma questão de consolo, de se consolidar ainda mais essa amizade. A Nashika aparentemente acredita muito que o sonhador ainda vê ela como uma amiga e ele fica tentando, né, dar esperança para ela de que o inquilino, que é aquele homem, vai voltar. Só que em dados momentos ele não volta e ela começa a ficar sem esperança, ela fica bastante triste, chora muito, porque é uma verdadeira desilusão. O trecho favorito do meu amigo Lucas Jeg, que ele colocou aqui pra mim, coisa mais fofa, diz assim: escute, por que é que todos nós não podemos ser como irmãos? Por que é que a melhor das pessoas sempre parece esconder algo do outro, calar diante do outro? Por que não dizer logo, com franqueza, o que está no coração, se você sabe que não está dizendo palavras ao vento? Isso é uma frase da Nashika. E ela é muito colocada também como ingênua, né? Ela é muito esperta, mas ela tá descobrindo o mundo ainda, porque ela viveu a vida toda trancada. Então, de certa forma, dela eu aceito, como eu disse, uma certa ingenuidade, o não saber ler bem o comportamento ou sentimentos da outra pessoa com quem ela está conversando, porque ela viveu fechada. E no caso do sonhador, isso soa muito mais como uma escolha, porque ele tem consciência da vida que ele leva, que a vida que ele leva não é real, que aquilo o prejudica no seu desenvolvimento interpessoal. Então, assim, eu engulo muito mais ela do que ele. Na quarta noite, depois de muito esperar, eles veem que o inquilino não vem e ela entra em desespero. Só que o nosso querido protagonista vê que ele não consegue mais segurar os seus próprios sentimentos, ele não consegue deixar de dizer a Nashika aquilo que ele verdadeiramente sente. Ele faz uma declaração desesperada, que eu não vou ler assim porque eu quero que vocês também tenham experiência, spoiler até é demais, mas é um trecho muito potente que ele fala dos seus sentimentos para ela e ela se apieda, ela pensa nos sentimentos dele, na forma como ele leva e vê muita sinceridade nele. Por fim, ela decide dar a ele uma chance, ele a pede em casamento desesperadamente e ela aceita porque ela já viu pra si que o inquilino a quem ela amava não vem mais vê-la. Então, ela diz que aceita esse pedido, que ela vai tentar amá-lo. Ela diz pra ele que, por mais que ela não sinta naquele momento, ele é um bom homem. Então, ela poderá amá-lo, ela pode desenvolver um sentimento. Ela diz isso com um ar de inocência, sabe? Ela não sabe exatamente, mas ela acredita que sim. Primeira frase da manhã seguinte, depois das 4 noites. Minhas noites terminaram com a manhã. O que aconteceu nessa manhã? E para resumir, no final da quarta noite, o inquilino acaba voltando enquanto os dois estão juntos, depois de ela já ter aceitado que se casaria com o sonhador, mas ela corre na direção dele. E antes, ela vem ao sonhador, o beija e vai embora. Na manhã seguinte, ele recebe uma carta dela pedindo desculpas e dizendo que merece sim o seu amor. E o livro acaba com o sonhador dizendo: meu Deus, 1 minuto inteiro de felicidade plena, seria isso pouco para toda a vida de um ser humano? E ele ainda é grato a ela, ele não guarda mágoa e não guarda rancor. Creio eu que essa é uma obra que fala muito a respeito de como a gente desenvolve as nossas relações e as nossas desilusões. Eu poderia render muito mais, mas esse livro já falou bastante por mim e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tá muito calor aqui. Mas afinal, por que nós não sabemos o nome do sonhador?
A resposta é simples, porque Nastyenka nunca perguntou o nome dele.